Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre uma importante doença de solo na cultura da batata, a rhizoctoniose, né? Doença aí que afeta várias culturas, e eu vou falar dicas de manejo aplicadas tanto à batata quanto às outras hortaliças em que essa doença ocorre. Mas se você ainda não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva e após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Diversos patógenos de solo podem acometer a cultura da batata. A gente já teve vídeo no canal falando, por exemplo, sobre manejo de canela preta, causado por pectobactério. Tem outras doenças, várias, que nós vamos falar em vídeos futuros, e hoje eu vou falar sobre rhizoctoniose, a rhizoctônia na cultura da batata. É um fungo de solo, é um fungo caracterizado por ele ser bastante polífago, então várias culturas podem hospedar. Então, doença bastante agressiva, e nós vamos falar sobre algumas características, né? Então, neste campo aqui de cultivo, que eu estou aqui numa área que a gente assessora, nós temos um lote de semente problemático, e nesse lote de semente, a gente tem muitas plantas aqui nesse cultivo com rhizoctônia. Então, eu vou até falar aí, já dando um spoiler aqui da frente aqui do vídeo, a principal medida de controle de rhizoctônia, material propagativo sadio. Então, por isso que eu escolhi esse campo aqui, que a gente tem um problema no lote, para falar sobre o manejo da doença. Neste campo, vocês podem observar, vocês vão conseguir ver aí no vídeo, que tem plantas como essa daqui, ó. Olha aqui a parte aérea dessa planta, ó, amarelada. Veja essa planta aqui, ó, parte aérea amarelada. Essa daqui também, ó, planta amarelada, você pode ver nessa parte do vídeo. E essas plantas, todas que vocês estão vendo aí com algum topo amarelo, quando você arranca essa planta do solo, a gente costuma ver duas coisas. Então, mostrando aqui o sintoma bem típico, né? Então, você vai ver uma lesão na haste, ela não está derretida, ela não é flácida. Quando ela está flácida, geralmente é pectobactéria. E é muito comum essa ocorrência aqui, ó, tubérculos aéreos. Então, a planta, esse distúrbio que o fungo causa na planta, gera-se os tubérculos aéreos. Então, a rhizoctônia, ela vai lesionar a haste, vai comprometer o vaso xilemático, que transporta água e nutrientes. A planta vai ter menos transporte de água para a parte aérea e vai ficar com esse aspecto de alguma deficiência nutricional. A partir disso, gente, muitas coisas ruins vão acontecer com a planta. Então, por exemplo, se ela estiver num período quente, ela vai sentir muito mais a falta de água. E aí, o que o técnico, o que o produtor vai fazer? Normalmente, ele vai irrigar mais. Se eu tenho essa haste lesionada e estou irrigando mais, aí vem esse outro problema aqui que é associado com ela. Olha aqui. Isso aqui você já vai ver lá em vídeos que a gente gravou do Horta Online. Sintoma característico de pectobactéria, da canela preta. Aqui, ó, outra planta com canela preta. Então, você consegue ver aqui algumas plantas. Aqui, ó, outra haste aqui, ó. Aqui, ó, embaixo lesionada com rhizoctônia, em cima você observa canela preta. Aqui a gente pode ver outra cova, olha aqui, segue a mesma lógica. Ó. Uma planta aqui, ó, diferente, né? Olha aqui como é que a minha mão já sujou só de encostar na haste. Quando é canela preta, a haste fica mole. Vocês não podem ver aí no vídeo do cheiro, mas pode crer que o cheiro é fétido, tem aquele cheiro de ovo podre. Enquanto que aqui, quando a lesão da rhizoctônia aqui embaixo, você não tem um cheiro fétido. Então, a gente tem essas ocorrências indiretas, mas que quem iniciou foi a rhizoctônia. Então, associado à rhizoctônia, vem os outros problemas que eu disse. Vem a ocorrência de plantas amareladas com déficit nutricional. Às vezes, o técnico precisa irrigar mais a planta, e aí vem a ocorrência de canela preta, causada por pectobactéria. E também é muito comum, né, dessa fase para frente, que a gente vai começar a encontrar também ocorrências de alternária. Porque a planta começa a ficar com um vaso condutor comprometido,
Eu mostrei aqui algumas hastes, né, que estavam 100% comprometidas com a doença. Mas às vezes a haste lesiona uma lateral, um lado, aquelas folhas que estão daquele lado da planta são menos nutridas, menos irrigadas pelo xilema, pelo vaso condutor de água e nutrientes, e aí eu tenho mais ocorrência de alternária naquelas folhas, e eu começo a ter uma alternária que fica fora de controle. Tudo isso começou lá no início com a Rhizoctone. Para você conviver bem com Rhizoctone eu digo conviver porque ele é um fungo que está no solo. A gente pode, com nossas práticas de manejo, aumentar, reduzir, mas ele está no solo e a gente tem que ter as práticas eficientes de convivência com esse fungo. O fungo, ele gosta de solos que são ricos em matéria orgânica. Diferente de muitas outras doenças, solos com muita matéria orgânica pode ter mais Rhizoctone. Também, é claro que ela se torna mais agressiva na planta pela falta da matéria orgânica. Então, matéria orgânica é bom para o fungo, ele multiplica, mas quando eu planto a cultura num solo que não tem muita matéria orgânica, mas o material propagativo está contaminado, ela se torna mais agressiva. Então, sobrevive bem nesses ambientes, gosta de temperaturas amenas, solos com umidade mais alta, e tem vários hospedeiros, como eu disse aqui no início do vídeo. A batata é um excelente hospedeiro, o feijão, a soja, a beterraba, cenoura, as hortaliças de um modo geral são excelentes, né, hospedeiras da Rhizoctone. Então você tem uma cultura das mais sensíveis antes da batata. Vamos citar aqui cenoura, vamos citar aqui o feijão, há também a soja. É uma forma de você favorecer a ocorrência dessa doença aqui posteriormente. Então a gente tem que se preocupar muito com a rotação de culturas, ela é de fundamental importância no manejo desse patógeno, especialmente com gramíneas. Algumas gramíneas vão hospedar Rhizoctone, mas não são hospedeiros preferenciais. Então você tem uma boa rotação de culturas. Preparo de solo antecipado, tá? O cave. Você dar condições de oxigenação, de umidade no solo, e não ter hospedeiro ali por um tempo é importante, mas sobretudo no manejo da Rhizoctone, material propagativo sadio, em se tratando de batata. Por quê? Eu tenho fungo aqui no solo? Tenho. Mas quando ele está nos tubérculos de batata, a gente vai acrescentar uma imagem aí para você ver um tubérculo com mancha asfáltica, que são os esporos, estruturas de resistências do fungo que estão sobre os tubérculos. Vocês podem conferir na imagem. O que acontece quando tem essas manchas asfálticas? A transmissividade, né, o quanto daquele fungo que é transmitido para as hastes e causa doença é muito grande a eficiência. Porque o patógeno já está em contato com o hospedeiro e ele está protegido numa estrutura de resistência. Então, eu garantir que o tubérculo semente não tenha o fungo é mais importante até do que a própria quantidade de fungo que tem no solo. Porque aquele fungo do solo, ele tem que encontrar a haste, ele não está tão protegido, ele não está em contato direto com o hospedeiro. Já aquele fungo que está no tubérculo semente está totalmente protegido, em contato com o hospedeiro, muito mais fácil ele causar a doença, aqui no caso, na parte aérea, comprometendo a haste. Então, assim, você ter aí um material propagativo sadio. Agora, esse material propagativo sadio, ele envolve o quê? A escolha da área, você escolher áreas cuja rotação de cultura seja boa, cujo o preparo do solo seja antecipado, que tem um bom histórico, e, sobretudo, a geração do material propagativo. Normalmente, nós podemos ter a batata semente derivadas de importação, como é o caso dessa variedade, que isso aqui é a variedade orquestra, e majoritariamente, né, a orquestra ela é derivada de importação, já que ela ainda é uma variedade protegida. Então esse material ele vem importado, e nas importações é muito comum a gente ter problemas com rhizoctoniose. Por quê? Ele não é um patógeno quarentenário, ou seja, o material tem uma certa contaminação e ela é liberada para entrar para nós aqui no Brasil. Então o material importado é um grande problema nisso tocante. Por isso, se você tem batata importada na sua base de produção de semente, você tem que estar sempre selecionando, combinando, né, com o seu importador lotes melhores, conversando, fiscalizando, e, sobretudo,
não avançar muito as gerações. Por quê? É o caso aqui, esse aqui é uma F3. É uma batata F3, a terceira geração lá após a importação. Então esse material veio importado, ele foi no campo, a doença se multiplicou, ele foi no campo de novo, se multiplicou, e pela terceira vez ele foi no campo para se multiplicar. Então, esse aumento de gerações, eu vou transmitindo em gerações e cada vez mais eu vou tendo tubérculos contaminados. Então a geração é importante demais para você ter um bom manejo dessa doença. Se for uma variedade em que você tem a opção de iniciar as suas gerações por mini tubérculos, é excelente medida de manejo dessa doença. Porque o mini tubérculo, você vai ter a cultura de tecido, vai obter as plântulas livres de risoctônia, vai cultivar essas plantas em casa de vegetação, num substrato com muita qualidade, sem contaminação, com muito controle, e vai ter batatas sementes, os mini tubérculos, né, o G0, livres do patógeno. Então lá na primeira geração que você vai multiplicar, você já pelo menos naquela primeira geração, você já garante ali não ter o patógeno. Na batata semente apenas haverá a contaminação do solo, que como eu disse anteriormente, ela é muito menos expressiva que a contaminação da própria batata. Adicionalmente, você pode ter alguns fungicidas e também agentes de controle biológico que podem complementar as práticas que eu disse anteriormente. A principal prática é material propagativo sadio. Segunda, rotação de culturas, tá? Evitando as culturas boas e hospedeiras antes da batata. Depois entra aí o preparo de solo e agora a gente está chegando no manejo biológico ou químico, que deve ser complementar. Então você não pode passar o carro nas frentes dos bois. Se você não tem um material propagativo sadio, você pode ter grandes problemas com risoctônia, mesmo usando os melhores tratamentos. O nosso departamento de pesquisa e de assessoria testa diversos produtos. Todo ano nós temos redes de ensaios para avaliar as opções de produtos químicos ou biológicos para o manejo do patógeno. São produtos aí, tem alguns produtos com eficácia, aquelas pessoas que contratam nossa assessoria têm acesso a essas informações, mas o que eu quero deixar claro aqui, existem produtos com eficácia interessante, controle biológico é uma realidade para essa doença, tá? A gente tem isolados de alguns fungos que eles vão ter boa performance de controle, tem alguns produtos químicos também, alguns químicos são compatíveis com o biológico, alguns não. Quando não são compatíveis, você pode, por exemplo, na operação de plantio, aplicar um químico ou biológico e vice-versa lá na operação de amontoa, para você não aplicá-los no mesmo momento. Mas a eficácia de qualquer produto químico para patógeno de solo ou biológico, ela é baixa. Ou seja, o produto tem que ser encarado sempre como complementar. Tá? Então isso aí é um fato muito importante. E normalmente a gente está tratando com boa performance aquele esporo de risoctônia que está no solo, porque ele está desprotegido. Aquele esporo que está no tubérculo semente, ele é mais difícil de ter o controle, seja pelo método químico ou biológico. Então por isso que eu frisei lá atrás a importância da batata semente livre do patógeno no manejo dessa doença. Né? Em vídeos futuros eu vou voltar a detalhar mais sobre esses produtos químicos, sobre os biológicos, tá? Algum detalhe a mais. O vídeo de hoje seria para falar sobre como que o fungo se comporta e as práticas de manejo que você deve preferencialmente implementar, tá? Então, desse vídeo eu quero que fique na sua cabeça. Material propagativo sadio e atenção com o plano de rotação de culturas. Para você não colocar plantas excelentes hospedeiras anterior à batata. Coloque nos comentários quais outros patógenos de solo você quer que eu fale aqui no canal, tanto na batata quanto em outras culturas, ou qual outro assunto você quer interagir conosco aí. Coloque nos comentários, interage conosco também no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Se nessa altura do vídeo você não deixou o like, era o que faltava para o manejo completo da risoctônia. Você deixa o like aí que a risoctônia vai sumir da sua lavoura. Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.